Boa noite, esta é a CNN Brasil, este é o WW. Finalmente, eu falo finalmente com gosto, porque eu, como jornalista há 40 anos, falo desse assunto. Reforma tributária está para sair. É uma questão de horas até. Vai resolver o nosso cipoal de impostos? Vai resolver as distorções que fazem uns pagarem mais para que outros possam pagar menos? Vai resolver os desequilíbrios entre várias regiões do país? Vai diminuir a carga tributária? Pesada demais para um país emergente como o Brasil? Não, para todas as perguntas. Mesmo assim, a reforma é encarada como um fator que vai ajudar a diminuir o mal-estar que é generalizado no ambiente de negócios no nosso país. E assume-se que essa reforma terá efeitos positivos para a produtividade das empresas, que se espera reflita-se então em mais crescimento da economia, renda, oportunidades. A reforma está longe de ser a desejada. Em boa parte, por ser uma questão política, que nenhuma liderança no Brasil hoje tem condições de resolver. Essa reforma, ela espelha conflitos entre os poderes, conflitos entre os entes da federação, conflitos e interesses antagônicos entre segmentos da economia. Como sempre no nosso país, quem é organizado conseguiu defender seus interesses e suas prerrogativas. Pode-se perguntar com razão se por cima de tudo que se travou, de debates, de discussões, se por cima de tudo isso prevaleceu um sentido de conjunto, um sentido de bem comum, de interesse genuinamente nacional. Não. Mas, diante do cipoal tributário no qual nós vivemos, a mera simplificação de impostos contida na reforma que está para ser aprovada significa, de fato, um importante alívio. E isso não é, no nosso momento, coisa pequena. Vamos tratar de incertezas que pesam sobre a política fiscal e monetária, da guerra em Gaza. Antes, meu boa noite aos participantes da roda, começando por Luiz Gustavo Bichara, advogado tributarista, procurador especial tributário do Conselho Federal da OAB. Bichara, muito obrigado pela disposição em participar da nossa roda. Boa noite. Boa noite, William. Uma alegria para mim. Boa noite ao Daniel Hittner em Brasília, Thaís Herédia ao meu lado, aqui em São Paulo, Caio Junqueira igualmente. Vou fazer uma breve apresentação do jeito que a gente vai trabalhar hoje, pessoal. O texto da reforma tributária foi aprovado na mais importante comissão do Senado e a de Constituição e Justiça. Está pronto para ser votado amanhã, quarta-feira, em plenário. Houve várias modificações de última hora ao texto, com a inclusão de exceções, ou seja, regimes tributários diferenciados dependendo do segmento do qual nós estamos falando. Então, eu vou pedir aos participantes da roda inicialmente uma breve apreciação da maneira mais abrangente que eles considerem adequada ao raciocínio deles sobre o impacto, o significado, sobre a reforma. E aí nós vamos pegar alguns pontos específicos que, na nossa visão, talvez ajudem todos nós a entender um pouquinho melhor o que está em jogo. Começando por você, Bichara. A sua, não uma manchete, mas a sua breve apreciação do significado dessa reforma. William, eu acho que nós caminhamos muito e estamos mais perto do porto do que do naufrágio. A reforma, para muitos, pode não ser o ideal, mas eu acho que a gente caminhou realmente bastante na adoção do padrão de um tributo mundial. Nós não estamos inventando a roda. O IVA existe em quase 200 países, funciona bem, promove uma incrível simplificação do sistema tributário com uma redução brutal da judicialização. É um tributo fácil, um tributo conhecido. Enfim, eu acho que nós caminhamos bastante. Também caminhamos bastante com o fim da guerra fiscal, no momento final da transação. Vamos ter um tributo de base ampla, acaba aquela agonia da vida dos contribuintes de saber o que dá crédito, o que não dá crédito. Eu acho que caminhamos muito. A rota é muito boa. Agora, não dá para ir no piloto automático. Tem muito detalhe, espero que a gente tenha um pouquinho de tempo de discutir isso hoje, mas há muitos detalhes que precisam ser enfrentados ainda. Deixa eu perguntar aos meus colegas jornalistas, vocês querem fazer alguma observação geral? O Bichara fez um belo resumo, ou vamos já entrar em assuntos específicos?
Votação, rápida votação. Levanta a mão quem quer já. Eu vou usar o privilégio, então, feminino Vamos da lá. mesa. Total e restrito. Eu estava contando hoje no Prime Time que a primeira matéria que eu fui fazer no Congresso Nacional foi sobre reforma tributária, 94, 95. Eu não resisti a dizer, há 40 anos que eu cubro isso. Então, ainda bem que você é muito mais velho do que eu. Muito, mas eu queria dividir aqui, acho que eu estou me convencendo de conversar com, inclusive, quem ajudou a preparar a PEC 45, ouvindo economistas, tributaristas e tal. Acho que se a gente quiser ficar querendo muito o ideal e que dos 120, 180, 90 países que existem no mundo, nenhum deles é isento das exceções. Aqueles considerados modelos ideais também têm exceções. Artigo de hoje do Eduardo Fleury, tributarista no Valor, chamando a atenção para isso, né, para a gente não achar que ser muito purista vai nos dar um bom sistema. E para quem conhece o sistema tributário brasileiro do consumo profundamente, percebe que assim nós vamos sair de uma coisa absolutamente intransponível, é impossível a economia brasileira conviver com o sistema atual, para uma coisa gerenciável. Acho que isso já é uma boa. Eu estou me convencendo de que o ideal ia sair, não ia sair nunca. Bom, por favor, Carlos. Eu só ia colocar que, na minha visão, é um produto do consenso possível, de uma acomodação de interesses permitida por um governo que, de certa maneira, bancou, mas principalmente por uma cúpula do Congresso que reagiu a pressões também do setor produtivo e do mercado de que era a reforma que sobrou e que era uma reforma necessária. Alguma observação, Daniel, ou vamos em frente? Vamos em frente, só a minha proposta é a gente começar a analisar como esse texto piorou um pouquinho em relação ao primeiro relatório. Então faça uso da sua palavra e comece por aí. Bom, eu vou destacar, William, 2 pontos que merecem mais atenção pelo seguinte, porque tem repercussão positiva na votação. Já tiveram na CCJ, vão certamente ter amanhã no plenário. Mas olhando o conjunto da obra, pode-se dizer que pioram o pacote da reforma tributária. Não decisivamente, não a ponto de dizer, não, isso não presta, não se trata disso. Mas são exceções inconvenientes. Uma das mudanças, você tinha ali alguns estados da federação, principalmente no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e também o Pará, que tinham fundos ali dedicados a investimentos na infraestrutura, que eram a base, recolhiam ali seus recursos à base de contribuições sobre exportações de bens primários. Isso foi expandido na Câmara, todo mundo falou, não, peraí, foi um erro, precisa de um freio de arrumação. O senador Eduardo Braga voltou atrás e agora ele abriu um pouquinho. Abriu no seguinte sentido, até o primeiro relatório de Eduardo Braga, ele previa que esses fundos poderiam continuar existindo até 2032. Novidade hoje, eles vão poder continuar existindo até 2043, 20 anos a mais. Então, o governador Eduardo Riedel, que estava aqui no estúdio da CNN hoje no Mato Grosso do Sul, minha recomendação para os 3 senadores do Mato Grosso do Sul, com essas alterações, é voto favorável à reforma. Outra mudança importante, benefícios fiscais para a indústria automotiva do Nordeste. Isso acabou caindo ali na última votação, num destaque na Câmara dos Deputados. Aquela fábrica da chinesa BYD, por exemplo, que estava se instalando na Bahia, ia perder o benefício fiscal. Agora isso voltou numa base mais ampla, inclusive, como a gente pode ver ali na arte, volta numa base mais ampla, não só para veículos elétricos, e volta também para novas montadoras que se instalem. Então, abre-se aí mais uma exceção ao texto. Bixara, vamos lá. Qual é a sua apreciação deste último trecho que a gente destacou aqui numa arte gráfica para o nosso público? William, eu acho que a respeito desse tema dos benefícios, a gente poderia ter em mente o seguinte: há uma narrativa muito grande em torno da alíquota única e de que houve realmente uma extensão dos benefícios, ou como diz aí o nosso headline, um aumento das exceções, né? Mas eu queria aqui discordar um pouco dessa premissa, né? E lembrar aos colegas que, na experiência mundial, esse é o normal. Então, Alemanha e Portugal têm 3 alíquotas, Espanha, Reino Unido, Suíça e França têm 4, a Itália tem 5, a Índia tem 4, Canadá, que é o modelo do IVA brasileiro, que é o IVA dual, tem 7. Então, isso é o normal. Eventualmente, a gente esteja
assustado com a assombração errada, né? É natural que haja alguns alíquotas. É óbvio que eu não estou dizendo que tem que ser a bagunça que é o ICMS hoje, mas eu acho que a Câmara e o Senado acertaram nisso, né? Essa gradação, sobretudo num país de complexidades e setores heterogêneos como o Brasil, eu acho que ela é necessária, né? Vou dar um exemplo simples aqui. Turismo, por exemplo. A média dos países da OCDE de alíquota para turismo é 10,3%. O Brasil quer cobrar 27%. Só se não quiser ter turismo, né? Então, essa acomodação me parece que é totalmente necessária. E essa crítica, acho que talvez ela seja aguda demais, né? Agora, por outro lado, esse tema da alíquota, ele ganhou as ruas, né? Todo mundo gosta de opinar agora sobre a alíquota. Mas eu queria fazer uma observação muito rápida, dizer o seguinte: não existe uma alíquota. Isso é um mito, né? Esse tributo que nós aprovamos hoje na CCJ, ele é a soma de 3 subalíquotas, uma municipal, uma estadual e uma federal. Então, a alíquota vai variar de acordo com a localidade do contribuinte. Então, o tributo em Campinas pode ser um, em São Paulo pode ser outro, no Rio de Janeiro pode ser outro. Não existe uma alíquota pré-definida. A alíquota será construída de acordo com a soma das 3 subalíquotas, porque municípios, estados e União poderão fixar as suas próprias alíquotas. Nós tomamos o que se chama, na linguagem do motorista de ônibus, uma freada de arrumação. Nós, 4 jornalistas aqui, tomamos uma freada de arrumação do especialista. Ele disse para nós o seguinte: isso é ótimo, eu acho que essa é a essência do debate e de esclarecimento do público, é para isso que a gente está aqui, para isso que a gente é pago. É o seguinte: vocês estão preocupados com as coisas erradas, vocês jornalistas estão sendo muito agudos nas críticas, a reforma é muito melhor do que vocês estão dizendo que ela é, e vocês estão assustados com a assombração errada. Porque essas diferenças, essas exceções, ou, por exemplo, ele não foi nada ingênuo em pegar a questão do turismo. Vocês estão falando aí que o turismo está beneficiado. Espera aí, o Brasil precisa receber turista. Como é que vai receber se cobra mais ou impõe mais? Assombrados errados, algo a observar o Bichara, ou vamos enfiar a viola no saco e vamos em frente? Não, eu já fiz o meu head aqui logo na abertura, dizendo: olha, eu estou sendo convencida de que ser purista demais... O head é a linguagem do mercado financeiro. Eu fiz um seguro Você se aqui. garantiu. Eu me garanti, né, Bichara? Me garanti para dizer: olha, eu estou convencida, estou ficando convencida, porque também não vou entregar um jogo, estou ficando convencida de que ser purista demais a gente não ia andar para frente. Bom, Daniel e Caio estão quietos. Eu vou puxar mais um assunto, Bichara, que eu acho que aí complica um pouco a nossa conversa, para o público também. Vamos falar de entes federativos, gente. Nós temos como forma de contemplar os governadores, o relator Eduardo Braga, senador pelo Amazonas, criou um mecanismo que os estados que aumentarem a arrecadação receberão a porção maior na hora da redistribuição. Vamos ler de novo juntos? Estados que aumentarem a arrecadação receberão porção maior de receitas. Bichara, nós estamos incentivando os governadores a aumentar imposto? Exatamente isso, William. E a gente já está vendo isso. Há alíquotas que já estão sendo elevadas agora para que os estados possam redividir melhor esse bolo. Agora, para a gente explicar bem para o telespectador isso, eu acho que é importante falar um pouco da transição, né? Então, nós estamos indo para um modelo positivo, mas, como nada no Brasil é simples, haverá realmente uma grande simplificação daqui a 11 anos. Porque nos próximos 10, o sistema vai ficar ligeiramente mais complicado do que ele é hoje. Por quê? Porque na transação nós vamos pagar os tributos que nós conhecemos hoje, mais os tributos novos, né? De maneira que ela se proceda suavemente. Ao fim desses 10 anos é que nós vamos ter o regime novo. E é por isso que há essa discussão federativa, porque ao fim desses 10 anos, prefeitos, governadores, perdem a prerrogativa de fixar livremente a alíquota de acordo com a mercadoria ou serviço, eles terão que ter uma alíquota única válida para tudo, eles perdem a prerrogativa da concessão de benefícios fiscais, então eles vão realmente passar a viver, em boa medida, dos repasses do fundo. E para que eles tenham um naco maior do fundo, eles têm que ter uma arrecadação maior agora. O que eles estão fazendo, de maneira assim, acho que um pouco criticável, aumentando já os tributos nessa fase pré-transição. Né? Com o que, forçosamente, Bichara, a gente volta à sua intervenção imediatamente anterior a essa agora, mais recente, quando você se referiu ao fato de que a narrativa das alíquotas tomou as ruas.
Claro, né, Bichara, tem que tomar as ruas, ela toma o nosso bolso, né? Daí que ela toma as ruas. E o que você está dizendo agora é o seguinte, não importa se a alíquota é diferente, foi o seu exemplo, em São Paulo ou Campinas, dependendo de como que elas foram fixadas por cada ente da federação ou mesmo tipo de ente da federação numa determinada região. O que você está dizendo agora é que nós vamos ter aumento de carga tributária? Eu acho que sim. Esse aumento, e nesse particular, eu penso diferente do que quem articulou a reforma, me parece que nós temos um aumento de carga tributária contratado. Dou um exemplo simples. Veja um prestador de serviço hoje submetido ao lucro presumido. Ele paga tributo sobre o consumo, tá? E aí vamos lembrar nosso telespectador que nós estamos falando apenas de tributação sobre o consumo, e depois entender outra história. Então, ele paga tributo sobre o consumo 8,65. Nessa simulação que eu faço aqui, ISS, PIS e COFINS. Vai para 27, 28. Há um aumento inequívoco de carga para boa parte do empresariado nacional. Por exemplo, o setor de serviço emprega 70% da força de trabalho do país. Haverá um aumento de carga aí inequívoco, né? Mas eu acho curioso é que os teóricos dizem, não, mas isso é uma bobagem. O aumento de carga não será sentido na pessoa jurídica. Na empresa, esse é um tributo sobre o consumo. Ele só será sentido na ponta final, no consumidor pessoa física. Mas essa é uma premissa de uma ingenuidade até comovente, né? Porque é evidente que uma questão de elasticidade de preço aí se impõe. É evidente que pouquíssimos negócios comportam uma transferência de tributo desse naipe, né? Desse montante. Então, me parece que o aumento de tributo aqui realmente está contratado. Essa coisa da neutralidade é um mito, né? Aliás, isso não está escrito em lugar algum da PEC, né? O único setor que tem uma garantia de manutenção de carga é o setor financeiro. Os bancos não vão ter aumento de carga. Todos os outros estão no risco. Daniel, vamos ao próximo ponto. Você gostaria de chamá-lo? Olá, William. Acho que outro ponto também interessante de destacar é a situação do setor elétrico e da energia como um todo. Como é que ficou? O setor energético está na lista dos produtos que terão um cashback. Essa foi uma forma aventada ali pelo relator, no caso da energia elétrica e do gás de cozinha, para preservar aqueles consumidores de baixa renda que hoje usufruem da tarifa social. Se não tivesse esse mecanismo, provavelmente eles pagariam mais. E ali a forma aventada por ele foi de fazer o cashback. Agora, o setor elétrico tem inúmeras ressalvas a essa saída encontrada. Sustenta, por exemplo, que a energia elétrica está no preço do frango e da carne, do pãozinho, do leite, que cada um desses itens básicos tem ali 30%, 40% de energia elétrica e que a tributação vai subir, que o ideal seria que a energia fosse considerada um item essencial. E o que significa a essencialidade no sistema tributário, que você não pode pagar mais do que a média. Então, a defesa ali do setor elétrico era que se tivesse energia elétrica limitada como um regime diferenciado ou como uma tarifa média e não só com esse cashback. Bichara, como é que foi resolvido isso? O cashback é uma ideia muito inteligente, não é, William? Ela parte do princípio de que sempre que um subsídio puder ser financeiro, é melhor que um subsídio tributário. Por quê? Se a gente quer proteger o pobre, quer proteger o hipossuficiente, é melhor que a gente dê a ele um subsídio financeiro do que um benefício que será indistinto para toda a sociedade. Por exemplo, nós 5 aqui, quando vamos ao supermercado, temos isenção na cesta básica, no arroz, feijão. Precisamos, né? Graças a Deus, não, né? Mas nós temos. Isso é errado, isso aí tem razão, eu acho, quem pensou a reforma, no sentido de que é melhor o cashback. Mas o cashback é importante quando você não consegue identificar quem será o beneficiário daquele subsídio. E no caso da energia, aqui realmente eu preciso concordar com o Daniel, porque no caso da energia vigora há muito tempo a tarifa social para o baixa renda. Então é muito mais simples isentar, cobrar a tarifa social de quem é o chamado consumidor de baixa renda, do que obrigar um sujeito hipossuficiente a compreender o conceito de capital de giro. Então ele vai pagar para receber no mês seguinte. Isso é uma complicação desnecessária, eu acho, embora a ideia do cashback seja muito boa para, sobretudo, cesta básica. Um outro comentário, se me permite, rápido, sobre energia, né? Eu também concordo bastante com o Daniel, especialmente no que concerne a energia limpa. Eu acho que se há um setor ou uma atividade que a reforma descuidou um pouco,
foi da questão ambiental, né? Embora tenha dito no preâmbulo da PEC que o meio ambiente será um vetor da tributação, isso ficou muito discreto na reforma, ficou quase apagado. Dou um exemplo simples da reciclagem. Reciclagem, mais de 30 países do mundo têm uma alíquota diferenciada. E no Brasil nós não teremos. Agora, por exemplo, você pega uma garrafa PET, uma reciclada custa mais de 3 vezes uma normal, uma primária. O que vai acontecer? Nós vamos ter economia circular no Brasil, porque nós vamos tributar novamente o bem reciclado, um bem que já foi reciclado, né? Então, nesse sentido da questão da ecologia, da energia limpa, me parece que a reforma ficou devendo um pouco. Último e rápido, antes da gente ir para o nosso derradeiro item aqui que a gente separou da reforma, Bixara, mas o imposto seletivo não seria justamente para corrigir isso? Deveria ser, e acredito que será. Embora eu tenha uma crítica aqui, William, no sentido de que eu acho que a permissão ficou muito ampla, né? Tudo que cause mal à saúde ou ao meio ambiente, né? Eu brinco que para os ambientalistas radicais, a própria existência do ser humano sobre a Terra causa dano ambiental, né? Agora, com relação ao seletivo, também há um ponto que é muito importante a gente destacar. É que no Senado houve a inclusão do chamado seletivo sobre a extração, né? E isso vai pegar frontalmente extração mineral e de petróleo, né? Isso preocupa, porque inclusive incide sobre a exportação. Então o Brasil vai estar rompendo com o dogma do comércio internacional, que é de não exportar tributos. Esse é um ponto que me parece que o plenário deverá se debruçar, talvez com um pouquinho mais de cuidado, porque é uma mudança, inclusive, drástica no que tange ao seletivo que saiu da Câmara. Isso, aí está uma fonte enorme de reclamação. Enorme de reclamação. Eu já tive com vários empresários do setor de mineração. Há uma preocupação com a competitividade, com a rentabilidade, com a segurança jurídica, de descumprimento de contratos. Há um movimento muito forte do setor no Congresso Nacional para tentar mudar isso, não aconteceu. O Raul Jungmann, que foi ministro, fonte nossa aqui, né, Daniel, conversamos muito com ele, liderou esse processo de tentar... atualmente o Instituto Brasileiro. Desculpe, é isso mesmo, preside o Instituto Brasileiro de Mineração, tentou justificar e explicar o porquê o Brasil não poderia fazer isso. Me disse, inclusive, olha, o Brasil vai ser o único país do mundo que coloca um imposto sobre a extração de mineração, e ele vem num momento que é estratégico para o Brasil de se colocar no mercado da chamada mineração crítica, que é essa que vai criar eletrificação e energização, né? Não é essa do minério de ferro que colocou o Brasil no mercado mineral, mas essa mineração mais crítica, mais profunda, mais estratégica. Portanto, esse imposto chega nesse momento e compromete a competitividade do Brasil internacionalmente. Deixa eu pegar um pouquinho que nos resta nesse segmento do WW hoje, Caio, e pedir a você uma avaliação do ambiente político em torno da votação dessa reforma. William, a reforma só foi possível, primeiro porque foi a reforma que sobrou, né? Governos anteriores não quiseram avançar ou optaram por outras reformas, por exemplo, a reforma da Previdência, em 2 situações, né? Governo Fernando Henrique e governo Lula. E ela foi possível porque, além dela ter sobrado, houve uma acomodação de interesses de todos os níveis. Eu destaco aqui, principalmente, a gente fala bastante dos grupos de interesse, mas o Congresso foi sábio, vamos dizer assim, de certa maneira, de trazer os governadores para a mesa e operar uma acomodação de interesses dos governadores. Se os governadores não tivessem entrado na discussão da reforma tributária, a reforma tributária não teria sido aprovada. E aqui entra alguns dos pontos que o doutor já falou, o doutor Bixara já mencionou, tem a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, o tamanho do fundo, o prazo de transição até 2032. Então, os governadores foram essenciais. E ali o Congresso soube manejar, de alguma maneira, para os governadores entrarem. Além deles, a Confederação Nacional dos Municípios também, porque se tratava de uma junção de imposto municipal com imposto estadual. Então, eu definiria ali a acomodação de interesses e a entrada dos governadores em campo. Bixara, por último, nós temos um minutinho ainda. Ontem o ministro da Fazenda se arriscou a dar uma nota para a reforma tributária. Na opinião dele, nós estamos com a nota 2, né, o nosso sistema atual, ele daria 7,5. Eu nunca tenho a intenção de constranger os convidados. Não sei se você se sente constrangido e também dá uma nota, ou prefere fazer a sua avaliação final sobre a reforma sem números? Eu sou um pouco mais otimista que o ministro, William. Vou dar nota 8 para a reforma. Eu acho que nós
Acho que nós caminhamos muito. Agora, não vamos nos iludir. Essa foi só uma parte do caminho que a gente teria que trilhar. No ano que vem, nós vamos ter uma discussão muito profunda nas leis complementares, né? E é lá que mora o detalhe, né? O que a gente tem aqui agora na PEC é só o design do sistema, né? As grandes linhas. Mas a verdadeira discussão vai ser no ano que vem, sobre a lei complementar. E lembrando que há vários setores que estão excepcionados da regra geral, até por motivo justo, porque o padrão mundial é de excepcionar mesmo. Mas nós vamos ter que discutir qual vai ser a tributação desses setores. Então, no ano que vem, nós vamos ter ainda muito debate sobre a reforma, agora na lei complementar. Esse foi meu dia, viu, William? Conversando com tributaristas e especialistas para entender o desenho do que vai ser quase que um planejamento das leis complementares, né, Bichara? Das leis ordinárias, o que elas vão abarcar, como é que elas vão garantir, por exemplo, que os impostos, o IBS e a CBS sejam um espelho para evitar problemas de jurisdição. Tem uma outra batalha aí que vai tomar 2024 todo. Luiz Gustavo Bichara, advogado tributarista, procurador especial tributário do Conselho Federal da OAB. Nosso agradecimento pela sua participação na nossa roda, Bichara, e boa noite para você. Muito obrigado, William, Thaís, Daniel, Caio, uma alegria estar aqui. Um abraço a todos. Pessoal, nós vamos para o intervalo. Na volta, o fantasma de incertezas no cenário econômico, principalmente monetário. Até já. Voltando do intervalo, nós estamos nos dedicando bastante à economia brasileira, especialmente em tentar entender para onde ela vai. E aí a gente tem que lidar com uma palavra que apareceu várias vezes hoje na ata que o Comitê de Política Monetária, responsável pela fixação da taxa de juros, divulgou. A palavra chama-se incerteza. E o Daniel Hittner preparou para nós a avaliação de incerteza. Que tamanho tem isso daí, Daniel? Tamanho grandão, literalmente. Não assusta ninguém, pelo amor de Deus, Daniel. Não assusta ninguém. Vamos lá, vai. A gente usou, na verdade, um exercício muito interessante da LCA Consultores, resgatando ali inúmeras reuniões do Banco Central e as atas do Copom, para ver quantas vezes aparecia a palavra incertezas ou palavras derivadas ali de incertezas, né? E aí a constatação é de que esta ata do Copom, divulgada hoje, referente à reunião da semana passada, é a que tem mais aparições da palavra incerteza. Isso não se refere unicamente ao Brasil. E o Banco Central não está dizendo isso porque o presidente Lula, há 10 dias, falou em mexer na meta de superávit de déficit zero. Não é só por causa disso. Por exemplo, o Banco Central se refere ao fato de que a economia americana continua crescendo bastante, está aquecida e se preocupa com a convergência da economia americana para as metas de inflação impostas pelo FED. Também cita preocupações, incertezas sobre preços do petróleo, taxa de câmbio, preços dos ativos internacionais, mas faz uma menção ao, aspas, esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal no Brasil e menciona que cresceu a incerteza em torno não só do cumprimento da meta fiscal no Brasil, mas em torno da meta em si. O que isso significa na prática? Significa, no entendimento do mercado, que vão se formando ali elementos de incerteza sobre o piso dos juros. Os juros estão caindo, 0,5%, talvez em algum momento 0,25%. Qual que é o piso dessa taxa de juros? Em algum momento recente se falou em 9% ao ano. Hoje a gente está em 12,25%, em algum momento parar em 9% ao ano. Daniel. Só que aí já subiu. Não, você concluiu, né? É só para dizer que o Boletim Focus já aponta que essa expectativa já subiu de 9 para 9,25 como ponto de parada do piso dos juros e alguns bancos já estão dando 9,5, ou seja, o reflexo desse conjunto de incertezas. Minha única dúvida é de ordem realmente pé no chão.
Um bocado de gente que está nos assistindo agora está dizendo o seguinte, peraí, vocês estão falando de incerteza esses últimos 4, 5 minutos aí, agora o que isso significa de prático para mim, Thaís? Olha, a comunicação do Banco Central é uma ferramenta muito poderosa e ela é muito calibrada, cada palavra é pensada e repensada nos documentos oficiais do Banco Central, da boca dos banqueiros centrais, porque elas têm peso relevante na tomada de decisão de quem acompanha a economia. Thaís, você já trabalhou lá dentro, eu só queria saber o seguinte, tem alguém lá que pega um texto? Tem. Tá? Bota lá no processador e diz assim, procura a palavra tal, quantas vezes ela aparece, dá uma calibrada ou sai sem querer? Não sai sem querer, não. É isso que eu ia dizer. Porque a comunicação é uma ferramenta, o uso dos adjetivos de palavras que tem uma contextualização muito forte, ela também é muito pensada. Quer dizer, não aparecem 12 citações a palavra incerteza do nada. E a calibragem é tão bem feita que hoje, por exemplo, conversando com gente do mercado e também técnicos do Banco Central, eu quis entender o seguinte, olha, vocês citaram muito a incerteza, vocês pesaram a caneta na preocupação com o cenário internacional e mantiveram um recado mais duro ali com relação ao fiscal, mas naquele balanço de riscos que o Banco Central usa como equilíbrio ali para entender a inflação pode subir ou pode cair nos próximos meses, não está a preocupação com as contas públicas, né? O fiscal não aparece no balanço de risco. O balanço hoje está assim, 2 motivos para subir, 2 motivos para cair. Então, a incerteza, essa quantidade de incerteza ficou muito mais ligada ao cenário externo do que ao interno. E lembrando que o Banco Central considera o balanço de risco para a inflação é o maior peso que ele dá para a decisão sobre os juros. Vamos para a área da política como ela é, Caio? Se há uma certeza nossa é de que há uma disputa política, digamos, aguda entre setores do Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda sobre definições de política fiscal, sobre definições de orçamento, sobre o papel político, inclusive da comunicação do ministro da Fazenda. Como é que está essa disputa? William, já tem uma decisão do presidente Lula de rever a meta fiscal. Não tem uma decisão ainda do tamanho dessa revisão, do timing dessa revisão e da forma, se seria via Congresso ou via Palácio do Planalto. O ministro da Economia, da Fazenda, Fernando Haddad, ele perdeu essa disputa, né? E o que se constrói agora no governo é uma tentativa de oferecer-lhe ali, pelo menos, alguma influência sobre esses 3 pontos. O timing da mudança da meta, vai ser esse ano, será no primeiro trimestre do ano que vem, o tamanho e também o formato. É isso que está sendo oferecido. Agora, eu só ressalto que não é algo assim... tradicionalmente, a gente vê nos governos, né? O Ministério da Fazenda um pouco mais, não em todos, né? No caso do governo Dilma, por exemplo, não foi bem assim. Mas você vê uma ala política mais interessada em gastar e um Congresso e um Ministério da Fazenda mais retraído. A diferença é que esse tipo de disputa, neste governo, começou muito cedo e já com uma decisão presidencial muito cedo, né? Quando o presidente Lula vocaliza o que ele vocalizou há mais ou menos 2 semanas. Não era algo, 3, 4 meses depois, uma apresentação de uma nova regra fiscal, né? Então, assim, isso antecipou muito, né? É uma disputa que o Daniel gosta de falar isso, que é salutar, né? Que é saudável, mas foi muito rápido e muito curto o período entre a apresentação de uma nova regra fiscal e uma desvinculação disso tão brevemente. Daniel, o Caio já te passou a palavra. Eu costumo ressaltar que essa disputa não é saudável por si mesma, mas que o jeito de pensar do Lula é muito isso. Quer dizer, me parece que ele é viciado desde o primeiro mandato, e esse é um Lula igualzinho no Lula 3 e no Lula 1, a estimular a discórdia e o embate entre os ministros. Agora você tem claríssimo esse embate entre a equipe econômica e os ministros do Palácio do Planalto, ali da ala política, que estão querendo gastar mais de olho na eleição, em satisfazer
PAC, em satisfazer emendas parlamentares, isso está bastante claro. Mas acho que é esse método de trabalho do Lula, que é o mesmo de antes. Aliás, Daniel, nós estamos prestes a conhecer agora, qual que é agora? A RP9, se não me engano. RP5. 5? Isso. Por que eu falei 9? Errei. Que a RP9 Não, que era o nome anterior. Era uma variação. Falha de memória. A RP9 era o tal orçamento secreto que o STF não deixou ir. E agora eles criaram a emenda de bancada, Daniel. Exatamente. Não, de bancada não, de partido político. De comissão. De lideranças, não é? Peraí, as pessoas vão ficar confusas. A gente cria confusão e depois quer que as pessoas entendam. É o seguinte, o relator do orçamento está querendo criar, no texto dele, uma emenda para partidos. Como é que vai funcionar isso daí? Sendo que partidos com maior número de parlamentares terão mais grana. Danilo Forte, que é o relator da LDO, já vinha sinalizando isso há bastante tempo, que ele queria ampliar a participação das emendas e das emendas impositivas na composição do orçamento. Isso ele trouxe hoje no relatório preliminar, que já vai, agora, a partir de agora está aberto para emendas. Ele tem colocado isso, quer dizer, além dessa nova categoria de emenda, que é a RP5, ele quer dar um ritmo a essas emendas, mesmo as impositivas. Porque o que acontece? Hoje o governo pode ser obrigado a cumprir com a execução daquela emenda, mas o orçamento não diz quando ele é obrigado a fazer isso. Então ele pode liberar o caixa no momento de uma votação importante. O que Danilo Forte está querendo colocar de forma obrigatória é também o timing dessa execução, de modo que o Executivo tenha menos discricionariedade sobre a liberação dessas emendas. Isso é uma limitação ao Poder Executivo óbvia, Caio. Mais uma, né? Sim. Mais uma. Ela veio numa crescente desde 2015, a famosa PEC 15, se não me engano, do Eduardo Cunha, quando tornou impositivas as emendas individuais. Aí isso veio numa crescente, num caminho sem volta, aparentemente, né? Esse é um debate muito grande na análise política, se esse caminho tem volta, se de alguma maneira o Poder Executivo vai retomar. A gente está falando de reforma tributária, é uma reforma tributária do Congresso Nacional, que a gente não conseguiu muito tocar nisso, mas tem muitos desenhos da PEC, da reforma tributária, que empoderam o Congresso Nacional, que o fórum para a definição de alíquotas e da base de cálculo será o Congresso Nacional. Então, quando a gente olha, a emenda talvez é a face mais visível e compreensível. Tá agora. É a face mais visível e compreensível, esse crescimento. Daqui a pouco faz 10 anos das emendas, né, do Eduardo Cunha, das emendas impositivas individuais. Mas você tem outros tantos fatores ali que mostram o crescimento do Congresso Nacional enquanto poder sobre o Poder Executivo, não sobre o Supremo, pelo menos por enquanto. Que mostra essa realidade. Tanto que o governo tem que sentar na mesa com o Congresso para tudo e não aprova uma reforma tributária sem uma aliança com as lideranças e principalmente com os presidentes das duas casas. Para tudo. Isso aí é um naco pequeno dentro de todas as facetas aí desse empoderamento. Quero fazer um arremate. Por A taxa favor. de juro real do Brasil continua sendo a maior do mundo. Tem uma explicação. A inflação já não é a principal explicação. É o desarranjo fiscal, que é estrutural e que vai continuar sendo, na medida em que o orçamento, não só a qualidade do orçamento, mas a execução do orçamento, ela vai se dispersando e ela vai tomando vamos dizer assim, uma configuração em que a alocação do recurso, ela está muito mais ligada a risco e a uma coisa dispersa do que a um controle dos gastos. Thaís, nós vamos falar de guerra depois, então me despeço de você agora. Combinadíssimo. Eu passo a bola para o meu parceiro Lorival O Santana. Lorival está esperando para sentar aqui conosco. E me despeço também do Daniel lá em Brasília, do meu boa noite também a você. E a gente vai para o intervalo. Na volta, guerra em Gaza. Até já. Voltando do intervalo, vamos falar de guerra no Oriente Médio. Primeiro, meu boa noite aos participantes agora da nossa roda.
começando com o editor-chefe do site DefesaNet, Nelson Düring. Nelson, muito obrigado pela sua disposição em participar da nossa roda. Boa noite, Nelson. Muito obrigado, William. E Lorival Santana, aqui do meu lado. Vamos a um breve resumo de alguns dos fatos relevantes hoje no conflito. Um mês com os Estados Unidos exercendo uma pressão cada vez mais clara sobre Israel em busca de um cessar-fogo, ainda que temporário. Houve uma série de homenagens hoje às vítimas das atrocidades terroristas perpetradas pelo Hamas no dia 7 de outubro. Vamos conferir. As velas no chão desenham a data do ataque brutal. Foi assim que a vigília em Tel Aviv lembrou dos 1.400 mortos pelo Hamas, a maioria civis. Na Alemanha, as homenagens foram em frente ao portão de Brandemburgo. Em Washington, famílias dos reféns falaram sobre a angústia de um mês do sequestro. Every day is like eternity to me, and I can't wait any longer because I know that he was shot. As homenagens também aconteceram no Brasil. Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, fotos das crianças e dos bebês sequestrados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que não haverá cessar-fogo sem a liberação de todos os reféns. Só 5 dos mais de 240 foram libertados até hoje. Netanyahu falou ainda que se o Hezbollah entrar na guerra, vai cometer um grande erro e que as tropas já atuam dentro da cidade de Gaza. Mais de 10 mil palestinos morreram desde o começo do conflito, que destruiu boa parte do norte de Gaza e provoca uma onda de deslocamentos de refugiados para o sul. Hospitais correm o risco de parar sem combustível que Israel não permite chegar ao enclave. Em um mês de conflito, Israel afirma que atingiu 14 mil alvos terroristas, destruiu parte dos túneis e que 4 mil armas foram apreendidas, muitas dentro de mesquitas, escolas e áreas residenciais. O pós-guerra permanece como a maior dúvida até aqui, caso Israel consiga o objetivo de desmantelar o Hamas. Nesta terça, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que a pressão sobre Israel vai aumentar e sabe que terá que tomar decisões difíceis como líder. Netanyahu já sinalizou que Israel pode fazer a segurança de Gaza por tempo indeterminado, o que vai na contramão das expectativas do maior aliado de Israel. The president maintains his position that a reoccupation by Israeli forces is not the right thing to do. We'll let them speak to their intentions, but we are definitely having conversations about what the post-conflict environment ought to look like and what governance in Gaza ought to look like. Nelson, eu vou fechar o nosso foco em um aspecto hoje que é essencial na discussão internacional, que é o caráter da operação militar israelense para a eliminação do Hamas. Ali agora já cercou a cidade de Gaza, dentro da faixa de Gaza. O custo em vidas humanas é extraordinário, mesmo para quem acompanha guerras há muitos anos. As baixas entre civis são imensas, enormes. É uma tragédia difícil até de ser definida em palavras. E parte da discussão se dá se essa operação militar poderia empregar algum tipo de armamento que, de uma forma ou de outra, causasse menos destruição. Ou isso é uma pura ilusão? William, você se lembra de uma arma que causava menos destruição? Surgiu nos anos 80, a famosa bomba de nêutrons, que foi desenvolvida para conter as tropas blindadas soviéticas. Nós não temos alternativa. Infelizmente, o combate que está se iniciando e que Israel se propôs a fazer é muito dura. Houve 2 erros de avaliação do próprio Hamas, que, ao fazer aquele ataque terrorista com muita violência, não esperava que Israel fosse dar uma resposta como está tendo agora. E também não esperava que os Estados Unidos fossem apoiar a Israel. Mesmo que a pressão diplomática e política sobre Israel hoje, dos americanos, é muito alta, muito forte, eles têm
2 grupos-tarefas, 2 porta-aviões de 100 mil toneladas cada um, com 100 aviões cada um, nas costas do Mediterrâneo, nas águas do Mediterrâneo. Então, não vejo uma solução fácil, não vejo uma solução tranquila e peço às pessoas assim que olhem a grande figura, a grande fotografia. Essa grande fotografia não está focada só na região, também tem que olhar o globo como um todo. Lorival, vamos lá então, aceitando essa sugestão que o Nelson está nos dando, de sair um pouquinho de gás e olhar para o ambiente um pouco mais em volta. Nós vimos um esforço diplomático por parte do secretário de Estado americano, que discutíamos isso ontem à noite. Aparentemente, obtém de Israel um princípio, que até aqui não sei como é que vai ser realizado, que sugere, eu estou sendo bem cauteloso nas palavras, sugere que os israelenses aceitariam algum tipo de pressão internacional. Ela dobrou hoje, do ponto de vista da articulação de vários países com os quais Israel tem relações tradicionais, especialmente na Europa, e que estão fazendo uma enorme pressão diplomática. Isto sugere que se chegue a algum tipo de parada? Eu acho que não, William. Eu acho que é uma coisa só retórica do Netanyahu. Você vê que ele condiciona um cessar-fogo à entrega dos 242 estimados reféns, sabendo que isso não vai acontecer, que o Hamas não vai entregar esses reféns, esperando que depois disso Israel faça o cessar-fogo. A resposta do Hamas foi: primeiro se faz o cessar-fogo, depois eu entrego os reféns. Ele também falou de pausas humanitárias e até fez uma, né, para a saída, acho que foi das 8 da manhã ao meio-dia, hora local, se não me engano, ou das 10 ao meio-dia. Foi na hora do almoço. Das 10 às 2. 4 horas de duração. Foi, das 10 às 2. E ele falou, e ele mesmo falou, como a gente tem feito, e de fato tem feito, né? Por isso que entraram centenas e centenas de caminhões de ajuda humanitária, foi possível a retirada de centenas também de estrangeiros, pessoas com dupla nacionalidade. Eu não vejo, eu sempre acho isso, você também acompanha Israel, tem essa história de se sentir sozinho nesses momentos, de agir de acordo com o que ele considera correto. E nesse plano assim, regional, me chama muito a atenção que depois daquele telefonema entre o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman... Que ocorreu mais ou menos uns 10 dias atrás. Agora o Ebrahim Raisi está indo a Riad, William, na conferência da Organização Islâmica, da Organização da Conferência Islâmica, né? Que é algo realmente sem precedentes. Então, você vê uma união aí em torno do Islã, mas em torno da questão da Mesquita de Al-Aqsa, em torno da questão palestina. Então, uma aproximação radical entre esses dois rivais regionais, Arábia Saudita e Irã, que é exatamente o que a China vinha articulando. Então, acho que é isso. Israel está de olho nisso também. Israel sabe que o Irã é um inimigo estrutural de Israel, mas que Israel está vendo desaparecer aquela ideia de aproximação da Arábia Saudita. Pelo contrário, a Arábia Saudita se aproximando do maior inimigo de Israel, que é o Irã. Então, tudo isso entra no cálculo israelense sobre a necessidade de dar uma lição bem contundente ao Hamas. O Lorival está nos sugerindo que a gente pense na questão mais abrangente do Oriente Médio, com foco no que está acontecendo em Gaza nesse momento no qual nós estamos conversando, Nelson. E o raciocínio do Lorival nos leva à seguinte apreciação. O cenário externo para Israel, sendo um cenário mais difícil, tanto pelo lado dos seus tradicionais aliados, como pelo exemplo agora citado da gente ver xiitas e sunitas procurando uma convergência, significa que, do ponto de vista do que está acontecendo em Gaza e das pessoas que estão morrendo lá, a situação tende a piorar. A questão é um pouco complexa aqui. Nós não sabemos até que ponto Israel e os americanos, que são seus fiadores,
perderam a capacidade de articulação. Blinken, o secretário de Estado americano, tem voado para todas as capitais da região e de lá voou para Tóquio, né, fazendo uma verdadeira volta ao mundo. E nós não sabemos exatamente a que ponto está esse controle, que ponto está a possibilidade dos americanos interferirem ou controlarem a situação. Tem uma outra questão, William e Lorival, que a gente tem que prestar muita atenção, esse conflito está muito vinculado à guerra da Ucrânia. E a origem dele vem da guerra da Ucrânia, na medida em que o Putin, quando logo viu que seu exército não era aquela performance que ele imaginava que fosse, e ficou muito surpreso com a União Europeia, os países europeus, que ele não tinha como romper. Então, ele está pensando em uma série de conflitos secundários. Um focal aqui, no caso, que causa grande problema, Gaza, mas provavelmente tem a Taiwan, tem aqui em cima, Venezuela, com Essequibo. Então, como os americanos, até que ponto os americanos vão conseguir bancar, vão conseguir controlar a sua questão diplomática? A questão que ele está levantando é a geopolítica clássica no sentido mais amplo dela. Ele está considerando os 3 eixos atuais de conflito. 2 deles são quentes, Ucrânia e Gaza, e um terceiro que é Taiwan. E que capacidade os americanos têm de focar estrategicamente em função das forças que esses 3 eixos de conflito provocam nas definições da diplomacia americana, Lorival. E é nesse sentido que esse conflito, embora não tenha sido provocado pela China diretamente ou pela Rússia, interessa muito estrategicamente a China, porque você vê um problema não só da dispersão das energias políticas e militares dos Estados Unidos para honrar todos os seus compromissos, aí falando de Taiwan, de Ucrânia e de Israel, mas também as contradições internas, né, nessas alianças, a situação delicada que o bombardeio da faixa de Gaza coloca os Estados Unidos em termos morais, em termos políticos, e acho que e o Joe Biden também numa situação politicamente, internamente muito complicada, entrando, né, numa corrida presidencial e tal. Então, assim, eu acho que para a China, realmente, esse é um momento muito favorável para testar todas as capacidades no momento em que os Estados Unidos estão fragilizados economicamente, estão com, né, um problema fiscal seríssimo, né, problema político dentro da Câmara dos Deputados. Então, assim, acho que é o cenário ideal para enfraquecer o prestígio, a credibilidade dos Estados Unidos perante seus aliados. Não mais com a possível nova eleição de Donald Trump. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer a participação aqui na nossa roda do editor-chefe da Defesa Net, o Nelson Dillon. Muito obrigado, Nelson. Boa noite para você aí no Rio Grande do Sul. Boa noite, William. Boa noite, Lorival. E especialmente o Lorival. Obrigado, Lorival. Prazer. Boa noite. Boa noite. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.